Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Áries, leitura do amor para Áries. Ariano, você Ariano, Ariana que está em um relacionamento, você que acabou de conhecer alguém, está aí, portanto, numa fase de um novo namoro, de um novo romance, ou até mesmo você que está sozinho, né, ou sozinha, na expectativa, com o desejo de conhecer alguém, de se relacionar com alguém, de viver o amor. Esta, portanto, é uma leitura voltada especificamente para o amor, ok? Signo de Áries, leitura do amor. Vamos lá, tarô, signo de Áries, leitura do amor. Signo de Áries, leitura do amor. Seis de espadas. Cinco de paus. Dois de ouros. A temperança. O as de copas. A carta da morte. O julgamento. A carta da estrela. O 2 de copas. O cavaleiro de copas. A carta do sol. O 6 de espadas, o 5 de paus, o 2 de ouros, a carta da temperança, o as de copas, a carta da morte, a carta do julgamento, a carta da estrela, o 2 de copas, o cavaleiro de copas e a carta do sol. Bem, Áries, eu vejo aqui uma situação, olhando aqui para a mesa, olhando essas cartas aqui, isso aqui me fala da seguinte situação. Isso aqui me fala, em primeiro lugar, de uma situação, de um período, de uma fase da sua vida amorosa, uma fase de transição, uma fase de mudanças, e essa fase de transição, essa fase de mudança, ela está relacionada à seguinte situação. Um relacionamento que passou ou está passando, dependendo logicamente
do momento em que você está, né? Porque aqui são várias situações que ocorrem aqui, então é possível que alguns de vocês, dependendo do contexto atual, do momento atual em que vocês se encontram, é possível que alguns de vocês arianos ainda estejam aqui nessa fase de transição, por conta de, quando eu digo transição, seria uma fase de, eu diria, de um afastamento por conta desse casal, por conta de situações de conflitos que ocorreram ou estão ocorrendo dentro dessa relação. Esses conflitos, muito possivelmente, eles aconteceram ou estão acontecendo por conta de uma espécie de um desequilíbrio, né, dentro da relação, da vida desse casal, porque aqui eu vejo o 6 de espadas que fala exatamente sobre esse cenário, sobre essa fase de transição. Essa fase de transição, esse, digamos, afastamento, muito embora ele de fato ele acontece, e ele acontece por conta desses conflitos, por conta de um certo desequilíbrio, porque o 5 de paus representa conflitos, né? Fala de conflitos. Enquanto que o 2 de ouros, ele mostra a necessidade de se buscar um meio termo, sabe? Um equilíbrio entre as necessidades pessoais, ou seja, entre as suas necessidades e também as necessidades do parceiro, ou seja, da outra pessoa. Promovendo, assim, portanto, uma relação saudável e equilibrada. Um afastamento, um período de transição, mas eu vejo aqui adiante que essa situação não é o fim, ou seja, não representa o fim, não está representando o fim dessa relação. É uma fase, é um momento, de certa forma, conturbado da vida desse casal. E por que digo isso? Por que não representa, ou não está representando, ou não irá representar o fim dessa relação? Porque eu vejo aqui a carta da temperança, eu vejo aqui o As de Copas, eu vejo aqui a carta da morte, que fala da transformação. A morte fala da transformação. A morte aqui não é no sentido literal, ok? Ela mostra a transformação, uma mudança de comportamento. A temperança, ela está trazendo, veja bem, eu diria, ela está representando aqui exatamente aquilo que muito possivelmente foi a causa principal desse afastamento. Ela representa exatamente esse equilíbrio, ela representa a harmonia nos relacionamentos. O As de Copas, ele fala da manifestação das emoções e, sobretudo, o papel que elas têm em relação ao outro. Ela mostra isso. O As de Copas, dentro desse contexto, fala da manifestação das emoções e o papel que elas exercem, que elas têm em relação a outra pessoa. Ou seja, o que eu vejo aqui, Ares? Eu vejo que, na verdade, por mais que tenha ocorrido essa situação, e de fato ocorreu esse afastamento, por conta desses conflitos, por conta de um desequilíbrio em relação, é como se fosse uma espécie de uma disputa, digamos assim, né, que acabou
contribuindo para esse cenário, mais aqui me mostra que existe, veja bem, um sentimento de ambas as partes. Existe um sentimento, e aqui eu já antecipo que além de existir um sentimento entre você e essa pessoa, ou seja, esse sentimento ele não foi comprometido, ele continua existindo, assim, portanto, aqui está me indicando, aqui está me mostrando que existe um desejo de voltar, ou seja, existe um desejo desse casal em recomeçar. Por conta, muito possivelmente, eu não vejo que não seja por outro motivo, exatamente pelo sentimento que existe entre esse casal. O julgamento, a carta do julgamento, ela me fala de renascimento, né? Ela me fala da resolução de problemas, de situações. Ela fala de renascimento, ela fala de perdão. Dentro desse contexto, ela representa o renascimento. O perdão, ela representa novas oportunidades. Ou seja, aqui está indicando que esse casal que passou por um momento de turbulência dentro da relação, isso é fato, houve conflitos, havia um desequilíbrio ali entre um e outro. A carta da temperança traz exatamente o que faltava, ou seja, esse equilíbrio, o sentimento permanece inalterado, há uma transformação, há uma mudança de comportamento. E o desejo de recomeçar, né? Ou seja, o desejo de ambos se darem uma segunda chance, uma nova oportunidade. E a carta da estrela, ela representa, dentro desse contexto, que depois de esse período de turbulência, ou seja, esse período de conflitos, desse afastamento, ela está representando dentro desse contexto que depois desse período há esperança, há cura, há a renovação, há aqui, portanto, por parte desse casal, o desejo de recomeçar, de reafirmar os laços dessa união. E aqui é o 2 de copas, que vem para consubstanciar, ou seja, que vem para confirmar essa possibilidade, porque ele fala, o 2 de copas fala de um forte vínculo, né, que existe entre duas pessoas. Ele fala da união de duas pessoas. Dentro desse contexto aqui, eu vejo esse casal reconsiderando todas essas situações e reafirmando os laços que um dia os uniu. E o cavaleiro de copas, que representa, dentro desse contexto, um momento de renovação e com a possibilidade de fortalecer ainda mais esse vínculo que existe, ou seja, esse sentimento que existe entre esse casal. E aqui trazendo a promessa, a carta do Sol, de momentos intensos de felicidade, de alegria para a vida deste casal. Portanto, Áries, uma fase de transição, situações que contribuíram para que houvesse, digamos, esses momentos, né, de turbulência, de desentendimentos, uma certa falta de
de equilíbrio em relação ao outro, enfim, como lidar com o outro no dia a dia, naquilo que se refere às suas necessidades e às necessidades do parceiro, mas aqui vem a transformação, a mudança de comportamento por parte, eu diria que desse casal, ou seja, há um entendimento, porque a temperança ela traz essa perspectiva desse equilíbrio, dessa harmonia, ou seja, da paciência, da compreensão que muito possivelmente não havia, e agora é um casal que depois desse período, né, dessa fase difícil, esse momento de turbulência, eles felizmente encontram o equilíbrio necessário, a paz, a harmonia e um forte desejo de recomeçar, porque o sentimento, sabe, ele é como se o sentimento ele permanecesse inalterado. E felizmente, eu vejo aqui um recomeço que vem recheado, que vem, sabe, imbuído de muita alegria, de muita felicidade, a promessa, assim, portanto, desse casal, a partir desse recomeço, dessa reconciliação, trazendo aqui, portanto, um fortalecimento desse vínculo, né, desse sentimento, com a promessa de vocês dois viverem momentos mais intensos, momentos inesquecíveis, um recomeço cheio de alegria e de felicidade. Depois desse período de turbulência, felizmente esse casal encontra a paz, a harmonia, o equilíbrio necessário para que esse amor ele possa recomeçar. Ares, que assim seja, que essa leitura venha ressoar sobre a sua vida, que esse recomeço de fato seja um recomeço de muita paz, de muita harmonia, de muita alegria, trazendo para você e para a pessoa amada muita felicidade, ok? Ares, um forte abraço, fique com Deus. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me ouvem, que me acompanham no dia a dia no canal, você que porventura ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o seu joinha, ativar o sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Então fica aqui o meu pedido, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, ok? É extremamente importante para o canal. Então, arianos e arianas, um forte abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana para todos vocês, um ótimo e um excelente início de semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.